O Brasil trava uma guerra contra as próprias mulheres. Só para você ter uma ideia, no 19º Anuário Brasileiro de Violência, que foi lançado em 2025, referente a 2024, foram registrados 87 mil casos de estupro, mais de 1 milhão de casos de violência doméstica, mais de 95 mil casos de stalking. E isso aí são dados oficiais. Isso aí nem conta aqueles casos que provavelmente não foram nem registrados por vergonha, por uma série de questões que leva a vítima a não procurar ajuda. Então esses números devem ser muito maiores. E isso se torna ainda mais preocupante quando você vê os dados, por exemplo, do ano passado, de 2025, que teve uma diminuição no número de casos violentos, de mortes intencionais, mas um aumento no número de casos de feminicídio. Ou seja, as pessoas estão matando menos umas às outras de forma intencional, violentamente, mas estão matando mais as mulheres. Diante disso, eu te trago 5 livros para que você pense essa violência contra a mulher e aproveite este dia para refletir sobre a necessidade de combater essa violência e de se perceber também como agente dessa violência. Eu li esse livro aqui há muitos anos, quando eu era adolescente. Por isso que ele está nesse estado. Só que ele é maravilhoso. Ele foi lançado em 1983. É a história real da autora Eliane Maciel. Ele não é exatamente um livro que vai abordar a violência direta contra a mulher, a violência doméstica. Só que eu creio que é um livro que nos faz refletir muito sobre os caminhos que levam à violência contra a mulher. Porque aqui tem muito sobre a opressão de uma sociedade masculina em cima de uma garota, as crises familiares, a opressão psicológica, a opressão financeira, a forma como a estruturação de uma família patriarcal tem um peso absurdo em cima das mulheres. E tudo isso, como os dados têm mostrado, como os jornais mostram, levam a essa tentativa de oprimir o corpo feminino. Com licença, eu vou à luta. É uma lembrança de como essas opressões do dia a dia impactam na vida de uma mulher. Um hino à vida de Gisèle Pelicot. Gisèle Pelicot é uma mulher que ficou internacionalmente conhecida em 2024, quando ela revelou que o marido a dopava e filmava uma série de estupros que ele convidava colegas, amigos, para que estuprassem a Gisèle. É uma história muito forte, muito densa e muito necessária, porque eu percebo que tem muitas pessoas que vivem quase no mundo de fantasia, um mundo de bolhas, como isso aqui, que são as redes sociais, de pensar que isso é muito distante e a velha história de que, não, isso nunca vai acontecer comigo, ou isso acontece muito longe, ou em países periféricos, sabe? Com falta de educação, falta de estrutura. Não. Essa história aqui aconteceu na França, é uma história real e é uma história que precisa ser contada. E que bom vivermos em tempo que a Gisèle Pelicot pode contar a própria história de superação. Não me canso de indicar a Lei de Sapiens, como as mulheres descobriram o mundo. Isso aqui é um estudo antropológico que nos trouxe uma reflexão importante sobre como essa imagem que nós temos em relação às mulheres na pré-história, ela foi deturpada exatamente por uma sociedade muito patriarcal. Neste livro nós vimos como as mulheres tinham praticamente as mesmas funções dos homens e não havia essa imagem estranha da mulher submissa aos homens das cavernas, aos homens lá da pré-história, que eram puxadas pelos cabelos e só serviam para a função de procriar e cuidar do lar, da casa. Este livro aqui é um tapa na cara neste ano de 2026, onde ainda há muitas pessoas com essa imagem de mulheres que devem ser submissas aos homens. Esse livro aqui, a Ana Paula foi atrás de pesquisadores, de vítimas, para entender como é essa cultura de estupro no Brasil.
E é muito doido, porque quando você fala esse termo, cultura de estupro, tem muitos homens que ficam extremamente irritados, muitas mulheres também, porque pensam que quando você fala isso, é como se o estupro fosse defendido a todo momento, que tivesse uma difusão de estupro e que alguém que fala isso está dizendo que você deve estuprar. Não. Esse livro aqui fala sobre os mecanismos que levam aos estupros. Aos 87 mil estupros que eu falei lá no começo do vídeo, é a cultura de estupro. E nós precisamos conversar sobre isso. Precisamos conversar sobre a educação sexual nas escolas, sobre como você deve ensinar uma criança, jovens, adolescentes, que o corpo é inviolável e que as coisas precisam ser ditas. Você precisa falar para que não se normalizem as violências. É essencial este livro, por mais pesado que seja, para que nós possamos entender o país em que nós vivemos e que estamos alimentando muitas violências que estão ao nosso redor. Eu quero terminar essas 5 indicações com um livro que é aparentemente mais leve, mas não se engane pela leveza dos quadrinhos de Fabiane Langona em Viver Dói. Fabiane Langona é uma jornalista importante, uma das maiores cartunistas do país, e ela fez essa série de tirinhas sobre como é ser mulher no Brasil. Essas tirinhas, elas têm, sim, um tom lúdico, elas têm um tom que parece muito uma brincadeirinha para você sorrir, mas é como eu falei no vídeo que eu fiz a resenha desse livro, é aquele riso sereno. Você começa a rir e de repente você silencia e começa a pensar que, ok, eu acho que eu vivenciei isso aqui, ok, eu acho que tem alguma coisa errada no modo como eu sou levado a rir sobre certas piadinhas, certos olhares, certas críticas que nós fazemos e somos condicionados a fazer em relação às mulheres. Fabiane Langona nos faz rir, refletir, chorar para que possamos entender como é ser mulher no Brasil. Em meio a tantas guerras que têm eclodido pelo mundo inteiro, eu espero que você aproveite este dia 8 de março para entender o seu papel, o nosso papel, principalmente como homens, para não contribuir ainda mais para essas violências. Mesmo que seja uma contribuição que vem em forma de silenciar e de não falar sobre esse assunto.